Alhamdulillah, tudo louvor e para Deus, Criador e dono de todo o universo. Tudo louvor e para Ele na louvá-lo por mais um dia de vida, saúde e fala que estão e tempo também que estão de poder partilhar esse vídeo com o irmão guinense. Então, para que ela mantenha a guinendade e a irmandade, não vai para bom tudo canto do mundo que está, não mantenha não vai para bom e não mantenha de paz e fraternidade, suma guineense, na todo canto do mundo, com irmãos guineense está não mantenha para lá. Irmãos guineenses que dizem é a política que dizem, é a política que dizem, e para falar, suma a mim um grande ouvinte de um irmão guineense que sempre está acompanhando-se diretos, que Leopoldo Sedar Domingos. Então, na sexta-feira passada, dia 28 de fevereiro desse ano, e faço um dos diretos que costuma estar fazendo. Então, decorrendo-se isso, ela sempre está acompanhando e está convida a gente para dar sua opinião. E um dos que convida e chama Juvenal o Democrata. Então, na das contribuições que esse irmão guineense dá, e menciona uma coisa, e a mim não entender e que falava maldade não, e simplesmente usar para exemplo, mas a mim não tinha nenhuma maldade lá. De que falar assim de como Domingos, não entende, usa uma palavra muito rápida, em caso se faz ou se faz de Mohamed, que faz guerra santa de Meca para Medina. Então, esse que dizem, para mim esclarecer, essa palavra de fazer guerra de cidade santa para Medina, e que fala o profeta Mohamed Fassi, esse que dizem, sem maldade, que tem nenhuma maldade, e a mesma muçulmana não acha, não tem dever de bem, para bem esclarecer, nunca está culpado, e aí coisas que não está escrito no livro, que não daram na escola, que a mim está culpa, gente que está dando apontamentos na escola, ministérios que está dando, que está tentando ver que histórias que é dando, se facto ou coisas inventado, está dando só ele na escola, não lê ele, sem saber de como é na alimenta uma coisa que é do verdade na cabeça de cidadão. Então, país como bem, uma guineense, na paz, vamos papia, para explicar coisa de guerra santa, ou cidade santa, ou guerra, para tentar explicar, irmãos guineenses, para partilhar com vós. Mas antes de se partilhar vídeo, para partilhar um bocado, um trecho de vídeo, está na hora, a partir de, está na 1 hora e 30 minutos. Quem que pode entrar na página de Leopoldo e pode olhar e pode passar no vídeo na 1 hora e 30 minutos e fazer mais a mim um grava aqui parte na mostrar. Então, primeiramente, então pedir irmão Leopoldo, não usa se imagem na minha direto e para ofender e para outra coisa, e só para poder fazer prova de que a minha fala dele, daí então dá continuidade. Repetir e não repetir mais, botar por dentro. Então, irmãos guinenses, e esse que dizem, para dar um bocado de explicação para esclarecer o que tem a ver com o assunto de Mohamed fazer guerra de cidade santa para Medina. Irmãos guinenses, isso que eu falei no início, isso com apontamentos que não está dado na escola, mas é preciso
sempre que não aprofunda nos estudos, que não jubi histórias na duas partes de moeda. Que na verdade vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca está falando só Muhammad para respeito, está falando profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que significava paz e bênção de Deus estar riba dele. Suma muçulmano e dever de falece. Profeta Muhammad, a paz e bênção de Deus está com ele, que na história e que teve vida fácil dentro de Meca. Profeta Muhammad e que teve vida fácil dentro de Meca. A mensagem que disse na altura e que não mensagem, mas é mensagem que tem influência na economia de Meca na altura. Então que grandes líderes de Meca entenderam como que o profeta Muhammad na prega e nem incomoda eles, e nem incomoda que peregrinos que na bimpa bem adora que 300 e tal Deus na lugar santo. Então é com saber contra o profeta Muhammad, mas é que tem nenhuma afirmação que ela falou como é homem no conselho que fala que é camarada, não vai conselho que aquilo. E homem disseram uma mensagem simples que boa adora um Deus único, boa Deus e que a pedra e que a pó e que qualquer objeto, mas sim aquilo que cria a voz. E homens que gostam, o profeta Muhammad passa tortura e passa humilhação dentro de Meca. Mas não fala, nasce 50 anos de idade, depois de 45 anos, a 50 anos de idade, e passa, e chega a altura, hora que o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, hora que faz prostração, hora que põe testa na jonga na raça, que descrentes de Meca, outros saber buscava tripa de camelo que é matar, e até cheguei por riba dele. Ao ponto do profeta Muhammad que está por lanta. E um viagem acontecendo é que se filha bem, se filha chegar e tirar que é só na corpo. Bom, o que o profeta Muhammad consegue ganhar popularidade, ou seja, ele convence gente que não vem de fora. Gente de Meca era difícil para eles, para ver gente que teve nenhum livro, é que teve contato com cristãos e que teve com judeus. Então é que sabe de vida depois de morto, é que sabe coisas de Deus, Deus é único, é coisas assim, para eles é uma coisa estranha. Então, gente que está vindo de fora, que o profeta Muhammad está contra aquele, e explica a eles que ele está a abraçar o Islã, e para ver como é conviver com cristãos, é conviver com judeus, e com conversa nova, e com palavra nova que eles é novo. Então, gente de Meca começam a perseguir o profeta Muhammad, perseguir, torturar aqueles que setam essa mensagem. Até chegar a altura do profeta Muhammad, não vias com gente vindo de Yatrib, que é a atual Medina, suma que irmão Juvenal fala, Medina, na altura era chamado Yatrib. Gente que vêm de Yatrib, que está viva com os judeus, o profeta Muhammad oferece, conta e chama eles na noite e mostra eles de como ele, profeta enviado, que ele aceita essa mensagem. Depois de outro ano que elas vinham fazer convite para ver, teve uma guerra na Yatrib entre tribos de Khazraj com Aus. Os líderes morreram por ser alguém que não orienta eles. Então é bem falar profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, para convidá-lo para vai viver com eles na Medina. Daqui nascer o seu líder. Então profeta Muhammad, se é perseguido na Meca, imagina um homem e vem aqui a mensagem de adorar um Deus único. E na Meca chega a altura que esse filho que Qasim morre gente de Meca e fazer festa. Vou imaginar um homem para viver numa cidade onde o filho está morrendo, o primeiro filho está morrendo, gente está fazendo festa. E que faz, para ver como é falar. Então, se esse filho chegar a ter filho mais, tem alguém que não dá continuidade a esse trabalho. Então, daí o profeta Muhammad resolve perseguir ele, daqui fazer reunião para matar o profeta Muhammad e imigrar de Meca para Medina, para Yatrib, na altura, depois que ele bem mudar o nome para Medina. Então, e faz imigração de Meca para Medina. Então, daí na cozinheiro que Juvenal, o democrata,
na corrigiu e cá faz outra desculpa na corrigiu nessa parte e cá faz guerra santa de Meca para Medina, mas sim faz e imigra de Meca para Medina, que a nós muçulmanos no calendário está com saos nós chamamos al-Hijri, está chamado Hijri, calendário Hijri. Então o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, e faz imigração de Meca para Medina. E gente de Meca é que contente, eles que eles se matava o profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, eles se matava. Então, se você vai a tribo, com saúde notícias do profeta Muhammad, regalias que na dado uma líder na Yatrib, é que contente. De que líderes de Meca fazer uma carta para gente de Yatrib. De que falei ele sim de Kuma, escrevi na carta de Kuma, se boca mandar no profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, se boca mandar no Muhammad, filho de Abdullah, se boca mandar no Muhammad para não matar, então não ataca Medina. De que escrevi carta, ele entregá-lo a um homem chamado Abdullah ibn Ubay. Escrevi carta da Abdullah ibn Ubay, e leva a carta, entrega a Medina corresponde a eles. Então, daí, coisas com mais nervos, mais rancor, é que contente que o profeta Muhammad está no outro lado, gosta de religião na Kirsi. É que contente aquilo, de que começa a fazer tantas ameaças a gentes da Medina, para ver como deixa o profeta Muhammad para viver lá. Na ameaças que está fazendo, punha para imaginar, o Islão com o profeta Muhammad com a prega e faz 13 anos na Meca. Depois de imigra, na 13 anos que faz na Meca e que tem nenhuma revelação que está permitir e na atacado para torna, para vinga. E nenhuma revelação que está permitir, nenhuma revelação que está permitir para guerra, nenhuma revelação que está permitir para torna, que é na maldade que é na fácil para torna que maldade, provocações que é na fácil para torna. Nenhuma revelação até para ver, a revelação está falando só paciente que vou acompanhar o paciente. Então, o profeta Muhammad chega a Medina, gosta de formar um estado, politicamente, Medina na tornado um estado onde leis e versículos do Alcorão na rege e na conta leis e na formou uma sociedade. Então, daí e chegou uma altura onde que gentes de Meca, aqueles que estão convertidos ao islamismo e imigram para Medina, gentes de Meca tá fica rouba se casa, rouba tudo que para ver que está fugindo, alguém que não fuge que leva se casa, que leva se coisas tudo e tá fica e fuge vai salvar se vida e salvar se religião. Então, gentes de Medina, ou seja, gentes de Meca, tá fica que coisas que se não deixa para trás. Tá fica que casa e fica tudo coisas que se não deixa atrás na altura. Então, e chegou uma altura de que gentes de Meca pensa fazer guerra, mas precisa de dinheiro, precisa de meios para fazer guerra. De que junta tudo coisas que rouba, aqueles que convertem ao islamismo bem, fica coisas que fica para trás, junta aqui coisas tudo, de que entrega de ser líder que está chamado na altura Abu Sufyan, para Abu Sufyan vai vender coisas na Síria, ora que riba está por para uma guerra contra muçulmanos. Então, que rumores chega a Medina. Ou seja, Abu Sufyan parte para a Síria. Durante aquele tempo, versículos, profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, e recebe versículo, tudo que eles que expulsado de sua terra natal, tudo que eles que expulsado de sua terra natal, e chega à altura de lutar e recuperar o que é tomado. Então, esta mostra o profeta Muhammad e tem a liberdade, através de revelação que recebi, e tem a liberdade de e recuperar o que é tomado. E por primeira hipótese que está lá, e que Abu Sufyan, que não usa partes de Medina e vai para a Síria, ora aqui na riba, o profeta Muhammad fala logo os homens para ver coisas que levaram para vender, coisas que venderam, tudo bens que Abu Sufyan bem que ali gentes de Medina e de Celis, coisas que é roubado, coisas que é tomado atrás. Então, ele tem tudo direito, tudo dever de talhar o Abu Sufyan e rouba que é de Celis. Então, daí, gentes de Meca
é receber que dentro de Madina tem aqui judeus, tem também outros gente que abraça Islão, que tem informa a gente de Meca tudo que é que não acontece. Então, gente de Madina, aqueles gente que toma informações e leva e vai contar na Meca, é resolver, vai para Meca e vai contar eles, gente de Meca é por parar através de Abu Jahl, da família de profeta, porque ora quando não fala problema de profeta Muhammad e de família. E gente que vêm de duas, se bisavós e sai do mãe e um pai. Então tem famílias que não que dividem. Outra família é seta, outra parte da família é seta, profeta Muhammad, outra parte é seta, e famílias que na guerra. E eles tudo de mesmo sangue. Então, o que a gente de meia cobre que coisa não é por parar, é por parar de como gosto, eles é na Bahia, também na Bahia ataca profeta, é na Bahia ataca Madina. Mas primeiramente o que é que não fazia é depois de ter certeza Abu Sufyan e Panhado é na ataca. Então, onde que eles é com essa marcha, é uma marcha para um lugar chamado Badr. Então, antes do profeta Muhammad, paz e bênção de Deus está com ele, o que sai de Medina, é bem ter no caminho onde que acharam como Abu Sufyan na passava, Abu Sufyan percebe e informado, e usa outro caminho. E usa outro caminho onde que capli e que consegui capturado. Então, daí, o profeta Muhammad e punta seguinte companheiros, ele sempre coisas que está fazendo, e está punta se companheiros, então goste, que é que não tem que fazer. E punta se companheiro, outro fala, goste não riba, mas se não riba também, gente que está na Badr, aqueles descrentes que estavam na Badr, o que se bitam como Abu Sufyan, capelé, falam, bom gosto, não tem que atacar Madina para não matar eles. Então fala, se não riba Madina, não é atacado, não tem que ir para campo. No tempo vai para campo de batalha aqui na Badr. Porque se não riba não é atacado, então melhor não defende. Daí versículos de Alcorão ria na permite profeta Muhammad para guerra. Daí versos de Alcorão permite profeta Muhammad para guerra que versos que os extremistas não usam. Só que não fala versos na real Alcorão queria de forma de um livro completo. Mas conforme coisas não acontecem, versos na real durante 23 anos. Então, versos enviados para o profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele, e permitido para a guerra. Para fazer guerra. Porque, ora que alguém vinha na minha soubinta que Islão está permitido para defender. Islão que está permitido alguém para matar inocente. Porque fala tudo alguém que matou um inocente, isso é maior que mata toda a humanidade. E ora também que salva um ser humano, e ora isso é uma hora que salva toda a humanidade. Então, Islão que está permite para agredir. Alcorão que está permite Deus na livro sagrado que está permite para agredir inocente, que pode matar. Mas hora que alguém não bem agrediu, pode ter tudo direito para defender. E se alguém fala ainda bem para matar ou se matar, nunca tem pecado. Porque se o matar, ele não matou. Então, esse que leis de Sharia está permite. Então, e palavra Ocha, gente de Maca é marcha para escutar, é marcha com 1000 homens. É marcha com 1000 homens, onde que tem 30 camelos, e tem 30 cavalos, 700 camelos. Muçulmanos é marcha com 313 homens, e tem só 2 cavalos, e tem 70 camelos. Para nós a diferença, o profeta Muhammad tem a força de fazer guerra. Se uma irmão fala, e faz guerra de cidade santa de Meca para Medina. Como alguma faz guerra para botar 313 homens, que outro tem 1000 homens para fazer guerra. E tem aquele outro alguém tem 30 camelos, 30 cavalos, a tem 2 cavalos. E tem 700 camelos, a tem 70 camelos. Pouca pode fazer guerra. E geograficamente também, se você ouvir, onde que Meca fica com Madina, onde que fica 450 km e tal. 456 km. Então, de Madina, geograficamente, de Madina para Badr, é 120 km. E de Meca para Badr, é 330 km. Então, esta mostra quem que sai de Meca que mistigueira. Geograficamente, quem que sai de Meca, ele que mistigueira. E marcha mais.
e marcha 330 km, enquanto os muçulmanos marcham 120 km. Geograficamente está confirma mais como gente que sai de Meca, eles que mistigueira, profeta que mistigueira. Profeta Mohamed nunca faz guerra, nunca mistiquei guerra para acontecer, que gente de Meca. Profeta nunca deseja guerra para acontecer entre ele que gente de Meca, nunca. A gente de Meca que contente que se as coisas hoje na progredir na pregação, é me fácil, é me acabar aquilo, é me acabar com as mensagens que disse. Então, e outra coisa também, meu irmão Juvenal, e tudo alguém na explica, de como, na Alcorão de ponta para ponta nunca tem guerra santa. Nunca tem guerra santa. A palavra guerra santa que está na Alcorão. E tem batalha, está falando batalha tal, mas guerra santa que tem na Alcorão, e que existe na Alcorão. Guerra santa na árabe significa al-hurbul muqaddasa. Al-hurbul muqaddasa. Assim que guerra santa está significando árabe. E que Alcorão fala daí, fala jihad. Jihad depois força. Jihad depois força. É que nem vai matar, faz jihad depois força. Contra a alma não faz jihad. Njunjung é jihad. Ora com a raça é jihad. Ora com uma lunge se bu cabeça de que mal. Uma lunge se bu cabeça de que mal. Por obedecer ordens do Criador. Que ela está falando de jihad, bu na esforça. Uma esforça para que caia na tentação. E isso que não fala guerra santa e está falado na língua árabe al-hurbul muqaddasa. E que tem na Alcorão, que palavra que tem na Alcorão guerra santa. E até porque palavra guerra santa na história e bem através de convocação que foi feita para primeiros cruzados católicos romanos, que foi feita através de Papa Urbano II, do século XI. Ele que disse a palavra de guerra santa, de que fazer convocatória a toda a Europa para recuperar terra santa de Jerusalém. Ou seja, muçulmanos na mandam a Jerusalém e fazer que marcha de Europa para Jerusalém. Ou seja, convoca gente e usa a palavra guerra santa que não vai fazer. E tudo quem morre naquela guerra é por dar esse pecado. Tudo quem vai que guerra é por dar esse pecado. Lá que a Europa tudo junta vai guerra que guerra. Muçulmanos não conhecem a palavra de guerra santa, se que gosta que é dado o nome do muçulmano. Gosta assim, tudo que é que lobo, os muçulmanos e lobo que é uma costa. Então, é só para explicar e para voltar mais na Badr. Em guerra de Badr, os muçulmanos não marchavam Badr, gente de descrentes de Meca, e chega Badr primeiro do que muçulmanos. E chega Badr primeiro do que muçulmanos, que era convivendo, BBC vinho, era obter música, era fazer tudo. Abu Jahl, que era o líder general, e fala, não acaba com gente de Medina, não faz história, então não tem que desfrutar o momento. Profeta Muhammad, antes de chegar, e manda esse homem, e manda Ali, e manda Jubair, e manda Saad. E manda ele para tentar confiscar, de que naquele lado que eles estão, de que naquele lado também que eles é por posicionar. Que eles vai, de que recebem informações, e fazer o profeta Muhammad posiciona, é guerra, que no número de gente que tem, no poder de Deus, o profeta Muhammad sai vitorioso naquela guerra, de que gente descrentes de Meca perde homens. Então, a guerra acaba, a gente de Meca e Riba, é contente. É com se preparar outra guerra, para outro ano seguinte. É a primeira guerra e acontece no segundo ano depois da imigração de profeta Muhammad, para paz e bênção de Deus está com ele. E segunda guerra acontece no terceiro ano, logo que Batalha de Uhud. Batalha de Uhud, o que acontece? Gente de Meca só perde homens naquela primeira guerra. É perde. É contente. Logo que Riba, alguns meses é com se preparar. É com se preparar tio do profeta Muhammad, que é Abbas escreveu uma carta para o profeta Muhammad de que dá al Ka'b ibn Malik. E da Ka'b ibn Malik, e dá ele fala, vai leva meu sobrinho, ou vai contar de como a gente de Meca na preparar a guerra para atacar Madina, para acabar com a gente estudo de Madina. Então, como Ka'b ibn Malik, isso aí, e vai
direção a Madina, na altura o profeta Muhammad estava num local fora de Madina que é chamado Quba, essa mesquita. Primeiro mesquita que faz antes de entrar a Madina e faz que mesquita de Madina. O ele na imigrar e faz 14 dias na Quba e faz mesquita, depois entra a Madina e faz mesquita de Madina que a gente está aí. Mas tem aqui primeiro mesquita aqui de Quba. Aqui hoje o profeta Muhammad e tal, mensagem que imediatamente vai para Madina e conta a gente de Madina, gente de Maca começam a marchar para bem guerra com nós. Por gente de Maca, de tanto escutar a campanha que fazer aqui guerra, onde que conseguir mobilizar tribos árabes, 3.000 homens que mobilizam para que guerra. Que naquela guerra vai que 200 camelos, vai que 200 cavalos, vai que 1.000 camelos. Enquanto que o profeta Muhammad naquela guerra conseguiu mobilizar 1.000 homens, para aquela guerra, 1.000 homens na guerra, vai que 3.000 homens. Naquele 1.000 homens, chega a uma certa altura, onde que os judeus viram a costa e dizem ao profeta Muhammad, 300 homens, riba para Madina. Então, 300 homens riba para Madina, o profeta Muhammad fica com 700 homens. Gente de Meca é bem até 5 km de Madina. É bem até 5 km de Madina. E me se fala de como é marcha mais de 445 km. Então, que é perto de Madina a 5 km. Me se punta. Ora que alguém marcha que te tropa de 3.000 homens e vindo aqui na perto da cidade, que é que não faz? Bocana defende. E o profeta Muhammad, assim que faz se marcha se homens também, a 5 km é contra na Uhud. É contra na Uhud, é guerra na Uhud, é fazer batalha na Uhud, onde que muçulmanos sai e cá derrotado, para ver se muçulmanos saem derrotado, Madina não acaba. Aquilo não atacava Madina, era matar todo mundo na Madina. Mas muçulmanos perderam homem tio naquela guerra, até tio do profeta Muhammad, que Hamza, e morreu naquela guerra. Mas muçulmanos saem que perda de homens, para ver de quê? Porque o profeta Muhammad tem uma boa estratégia de que manda homens para outros homens posicionar na montanha que está ali atrás, e manda 50 homens para que eles posicionem arqueiros, para que eles posicionem de que homens que estavam aqui com Tibus, eu olho o profeta Muhammad na avança, eu olho seus companheiros na cerca, de aqui 3.000 homens, e na ganha, de espaço, e na ganha, escutar aqueles homens pensam como uma guerra acaba, eu olho aquelas na cor. Olha aquelas na cura, entendido como uma guerra acaba, não ria, ela não companhia na coisas humanas. O profeta Muhammad falou, ele mesmo que boa não na ganha guerra, acabou de descer aqui montanha, vou ficar lá. Ele fala, não, depois que usava só, demônio entre eles, boa companheiros na ganha, na recupera materiais que na deixado, que manda boca na baita, também vai cuti. 38 homens ria de montanha, é com se entra campo de batalha. Assim, logo que Khalid ibn Walid, que na altura é que converteu ainda ao islamismo, grande general, e da volta a Moioja, só que eles disposicionam que 38 homens, e da volta à montanha, e vinha atacar aqui 12 homens, e mata aqui 12 homens, logo é fácil, para pôr muçulmanos na metade. E foi uma guerra sangrenta, onde é que o profeta Muhammad até dá e perdeu um dente naquela guerra. Mas hoje que era guerra faz hoje próprio de como agentes de Meca, hoje de como não, esses é dedica morena nunca no cana passa para não chegar a Madina. E recebi informação também de quantos homens que mata de muçulmanos, ainda por cima general Hamza, general de muçulmanos que chamado Hamza, que ela morre, mulher que leva dos escravos da Etiópia, de África, que é Washi, Hind leva Washi, fala Washi, se você mata Hamza, não dá a liberdade. Então Washi, dentro da guerra, e busca só Washi, ele só Hamza que não busca. E busca Hamza, toque mata Hamza, logo Washi e dado-se liberdade, e el Hind, e contente, para na primeira guerra, e perde-se irmão, e perde-se marido, e perde-se papé. E contente, entender como ele vinga, logo ele fala se homem, que é Abu Sufyan, que na líder, ele fala não riba, não mata de Hamza, então não precisa disso. Muçulmanos perdem isso, outros falam, muçulmanos perdem guerra de Uhud, muçulmanos que perdem guerra de Uhud, para ver se perde a guerra de Uhud, profeta Muhammad, se camu riba. Ou exore perde, e na falaram na história, profeta Muhammad sai de Medina e curiba e roga no outro lado. E coisa que nunca exibiram, o profeta Muhammad nunca cura de Medina, vai roga. E me se fala de como, sim,
sofre baixa né que mas que perde que guerra que os crentes de Meca é guerra não to que lá e eu já como bom suma não mata já general Hamza então não contente não riba então assim que sai eles próprios de campo de batalha riba para Meca né que o profeta Muhammad e fazer 3 dias na Uhud inteira aqueles que morrem inteira aquela estuda em Roma e vai para Medina então na mostra de como geograficamente mais homens saem de 445 km para marcha para Medina o profeta Muhammad sai 5 km para ir Uhud para ir guerra aqueles e que ele que faz guerra e que ele que está mostrando como é que ele que faz guerra quem que faz guerra e quem que bem provoca que ele está falando a boca faz guerra então essas coisas tudo que a mídia está fazendo hoje no mundo na mostrar como muçulmanos e ex-muçulmanos e perseguindo com sua história é me denegrir a imagem deste homem que muda a história da humanidade é me denegrir essa imagem que nunca é cana por mais que esse cana fala de irmãos guineenses que mostrava esse vídeo um cana fala deles não fala de americanos coisas que não fazem a nome do profeta Muhammad e para que não está convida todo alguém que tem a oportunidade de acompanhar para fazer com a vida desse grande líder grande homem que grandes historiadores está denominar isso uma número 1 na história da humanidade na todo aspecto política religiosa isso a hoje um dia botar a religião que mais na cresce rápido Islão por mais que ainda mostra uma imagem do profeta Muhammad imagem Islão na cresce ninguém que pode parar aquela porque promessa que está no Alcorão Deus permite no Alcorão de como e não faz Islão para prevalecer então esse ninguém que pode mudar e palavra de Deus todo poderoso ele que falar não tem nascido ele que falar não tem nascido então na para linha irmãos me passou que minha preocupação são muçulmanos suma que irmão Leopoldo se dar domingos e falar e tem para 1343 gente que não ouve se direto então fala não tem isso sala de explica é coisa de guerra santa que o profeta a não nunca tem a palavra guerra santa e partir no século 11 entre 1095 a 1098 onde que Papa Urbano II fazia convite para fazer aqui marcha de primeiros cruzados que vai para Jerusalém para recuperar essa cidade sagrada então ela que usa a palavra de guerra santa ele que usa a palavra de guerra santa não nunca tem ele profeta Mohammed nunca usa a palavra de guerra santa nessa vida nunca usa a palavra Alcorão que tem nem palavra de guerra santa como falava al-Hurbul Muqaddasa nunca tem ele na história nunca chega e castana na Alcorão sim kana falar como muçulmanos tudo e santos não e tem muçulmanos que eram na história e tem líderes muçulmanos que eram na história depois que ela não fala de 300 anos depois do profeta Muhammad ou não fala de 200 anos depois do profeta Muhammad mas suma aí está falado tudo que o muçulmano fazer e tem que levar e colar ao profeta Muhammad a mim suma muçulmano não tem de ver de bem explicar bem papiar e irmão que Juvenal que grande escusa o qual por tirar esse mérito só falar de como é que conhece e o tenho talvez coisa e para questão partidária que pode falar de como é escassibinada de escusa lá e alguém que Deus facilita na conhecimento e se a mim está admitir e em minha opinião de mim se e para aquilo irmão que bem para bem desafioso mas que estava lá não bem para bem desafiou publicamente aquilo que disse para esclarecer de palavra que o profeta Muhammad faz guerra e faz guerra de cidade de Meca cidade santa com Medina ele castiga de fazer guerra meu irmão ele castiga de fazer e geograficamente sou jogo na CB que ele provoca guerra e também números de homens que tem que anda chegar vai provocar guerra ou que tem homens de guerra mas sim defendidos guerra que faz que gente de Yatrib Medina que faz que gente de Meca e duas guerras então e esse meu irmão não pediu desculpa não pediu também meu irmão Leopoldo não pediu também desculpa sino para tudo as coisas lá que dizem é para ofender é para bem desafiar e para bem explicar então nesse sentido meu irmão a pedir boas desculpa quem que tem a oportunidade para partilhar somos muçulmano para partilhar também para partilhar para mim que ser amigo na Facebook se quem que conhece eles para partilhar vídeo para seguir eles
Canha amigos na Facebook, nunca tem maneira que pode papel aqueles na privado. Nunca tem que maneira que o bim para bim faz, pensa como é essa maneira mais fazer de fazer, que bim para bim contraria eles e que nada daquilo, nunca bim para maldade. E isso também considero como minha irmão que juvenal e que falar para maldade e que nada de maldade e faz essa comparação. E a mim o ajari como tem que bim para bim explica e minha mantenha de salam na vai para tudo guinense. Tudo que é um papel de bem de Deus, tudo poderoso, e tudo que é um papel de mal vem de mim, a mim humano nunca completa, sujeito a erro, e esse, minha mantenha de salam até outro bias, para Deus frianta na terra, e desenvolve e unindo. Assalamu alaikum.